dia, galerinha. Espero que a semana comece bem para todos. Então, para que a semana comece bem, eu vou falar de uma matéria bem legal agora, tá? Que é de campo elétrico. Nós já vimos os princípios da eletrostática, nós já vimos os princípios, tá, de eletrização. Logo em seguida nós vamos lei de Coulomb e agora nós vamos entender o que é o campo elétrico, tá? Vou fazer alguns exemplos aqui para ficarem mais fáceis o entendimento para vocês. Começando, o campo elétrico. Campo elétrico é uma influência gerada por uma carga elétrica pontiforme, tá? Ou por uma distribuição de cargas. Aonde, vamos? Na região que envolve essa carga, tá? O campo elétrico ele vai desempenhar um papel de transmissor de interações entre cargas elétricas. Beleza? E o que é? O campo elétrico gerado por uma carga, ele modifica o quê? Uma região do espaço que fica perturbada eletrostaticamente. Tá, Vans, você introduziu isso, mas o que isso quer dizer? Mas antes de a gente começar a falar do campo elétrico, primeiro a gente tem que saber o que é uma carga geradora e o que é uma carga de prova. Tudo bem? Então vamos lá. Carga geradora e carga de prova. Carga geradora é a carga que vai gerar o campo elétrico naquele espaço. É aquela carga que vai gerar, tá, uma perturbação eletrostática naquele espaço. E o que é a carga de prova, Wanderson? Carga de prova nada mais é do que uma carga, cujo nome já diz, de prova, para dizer que naquele ponto onde essa carga de prova foi colocada, existe o campo elétrico e o seu respectivo valor, tá? Então, a carga de prova é uma carga que vai ser utilizada para saber o valor desse campo, tá? Em determinada região onde aquela carga geradora está perturbando eletrostaticamente. Vamos fazer uma analogia simples aqui entre campo gravitacional e campo elétrico para você fazer uma associação do que na verdade pode ser o campo elétrico. Tá? Vamos começar pelo que você já conhece, que é o campo gravitacional da Terra. Tá? Nós temos aqui, ó, o campo gravitacional da Terra, nós temos nossa força-peso, nós temos a massa e nós temos a gravidade. O que é a gravidade, na verdade? Gravidade é aquela força, né, responsável, aquela perturbação que é responsável por fazer com que você, no caso, né, venha para o centro da Terra. Como assim? Vou te dar um exemplo. Campo gravitacional da Terra. Você pega uma borracha, joga para o alto. A partir do momento que você joga para o alto, essa, né, borracha está sofrendo uma ação de quem? Da força-peso, que está recebendo uma ação de quem? Do campo gravitacional, que faz com que essa borracha retorne, tá, para o centro da Terra. Tudo bem? É a mesma alusão que nós vamos fazer em relação ao campo elétrico, tá? Ou seja, eu tenho uma força, que é a força elétrica, tá? Que ela vai ser influenciada por quem? Pelo campo elétrico. Pensa comigo. Se você tem um campo elétrico de 20 newtons por coulomb, o que isso quer dizer? Que a cada coulomb de carga eu sofro uma força de 20 newtons. Tá bom? É isso que quer dizer se, por exemplo, ó, eu tenho agora 2 coulombs de carga. Se eu tenho 2 coulombs de carga, quanto de newton, ou seja, força, essa carga vai estar recebendo? 40 newtons. Ou seja, quando a gente está falando do campo elétrico, a gente está falando da carga e de quanto essa carga sofre uma perturbação, uma força. Tudo bem? Vamos pensar na seguinte situação. Se você está no campo gravitacional, quanto maior a sua massa, maior não será a sua força-peso? É exatamente no campo elétrico. Quanto maior a sua carga, maior será o quê? A sua força.
Então vamos lá. O campo elétrico em cargas geradoras positivas sai e negativas entram, tá? Então vamos fazer aqui por convenção, o campo elétrico na carga positiva sai e na carga negativa entra, tudo bem? E aqui eu vou listar alguns exemplos para vocês entenderem o processo e não ficarem decorando, tá? Quando uma carga de prova for isso, acontece isso, e quando uma carga de prova for isso, acontece aquilo. Não vamos decorar, vamos aprender, tá? Então vamos lá. Eu tenho a primeira situação, uma carga geradora positiva e uma carga de prova positiva. Nós já sabemos que a interação entre essas duas em relação à força, ela é o que? Repulsão. Então a força entre esses dois é F com essa direção e sentido. E nós já sabemos que essa aqui, como é a maior, a carga geradora, e essa daqui é a carga de prova, tá? Então geradora e carga de prova, nós sabemos que a carga geradora ela vai gerar um campo elétrico que saindo, ou seja, o campo elétrico está para cá. Tudo bem? Vou fazer agora a seguinte situação. Carga de prova, carga geradora positivo, só que a carga de prova agora é o que? Negativo. Nós sabemos que a força entre esses dois é uma força de atração, então a força aponta para cá. Porém, essa carga aqui, geradora positiva, gera um campo aonde? Para cá. Tudo bem? Vou mostrar agora com a carga geradora negativa e a carga de prova positiva. Nós temos a força aqui de atração, porém, o que acontece, Wanderson? A carga geradora, o campo agora, como ela é carga geradora negativa, o campo é o que? Entrando, então o campo vem para cá. E no último caso, nós temos uma carga geradora negativa e uma carga de prova negativa. A força entre esses dois é o que? É uma força de repulsão. E o campo em relação à carga geradora, aqui, na carga de prova, é entrando, então é para cá. Wanderson, eu reparei uma coisa aqui, pode ser que eu esteja enganado, mas... Então vamos lá. Quando a carga de prova, tá aqui, for positiva, então carga de prova positiva, campo e força, mesma direção e sentido, exatamente. E quando carga de prova negativa, campo e força, mesma direção, sentido oposto. Então vamos lá. Campo elétrico de uma carga pontiforme que fixa, ou seja, carga geradora. Tá? A fórmula do campo é K0, que é a constante eletrostática no vácuo, não se esqueçam, vezes a carga em módulo sobre a distância ao quadrado. Lembrando que, por que desse módulo, Wanderson? Porque o campo é uma grandeza, tá? É uma grandeza vetorial, tá? Então prestem atenção com relação a isso. E agora nós vamos trabalhar o campo elétrico de várias cargas pontiformes fixadas. Então aqui eu tenho um primeiro caso e um segundo caso. O restante eu vou deixar que vocês façam em casa para testar, tá? Então vamos lá. A primeira carga, eu vou dizer que ela tem módulo positivo aqui, Q1, e a carga Q2, ela tem positivo também, o mesmo módulo. Tudo bem?
Então vamos lá. No ponto P, que está a minha carga de prova, eu quero saber qual é o campo elétrico resultante nesse ponto P. Vamos lá. Em relação à carga Q1, eu vou ter um campo elétrico que saindo, ou seja, é 1. Tudo bem? Em relação à minha carga 2, que também é positiva, ela me gera um campo saindo também é 2. Ou seja, vamos, qual seria a resultante vetorial? Opa, tá aqui. Esse é o meu campo resultante no ponto P, onde está localizada a minha carga de prova. Tudo bem? Vamos para o segundo caso, em que agora Q1 é positivo e Q2 é negativo, tá? Lembrando que ambos têm o mesmo módulo. Então, gerando no meu ponto P, tá, onde está localizada a minha carga de prova, em relação a Q1 eu tenho o que? Campo saindo. Em relação a Q2, o campo está entrando. Ou seja, qual seria o resultante aqui? Exatamente isso. Tá? Linhas de força de um campo elétrico. Vamos lá. Vamos prestar atenção em uma situação aqui. Na linha de campo elétrico aqui, nós temos aqui no primeiro caso, tá? E no segundo caso, eu estou levando em consideração que ambos têm o mesmo módulo de carga. Levando em consideração que ambos têm o mesmo módulo de carga. Como assim? Aqui é Q, aqui é Q, aqui é Q e aqui é menos Q. Tudo bem? Mesmo módulo. Nesse primeiro caso, nós temos as linhas de campo positivo saindo, e nesse ponto central nós temos esse N que significa campo elétrico nulo. Wanderson, por que o campo elétrico aqui é nulo? Veja comigo. Eu tenho campo elétrico para cá, um para cá, um para cá e um para cá. Quando eu faço essa... Lembrando que o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. O somatório aqui, o resultante, dá igual a 0. Então, nesse ponto central, o campo é 0. Tá bom? Vamos para o segundo caso. No segundo caso, eu tenho mais Q menos Q. E o que está acontecendo? Saem cargas daqui, ó, tá vendo? O positivo sai, entra no negativo, tudo de acordo, tá? Só que agora existe esse terceiro caso que eu coloquei aqui. O que seria esse terceiro caso, Wanderson? Repare que ele é positivo e negativo, igual ao segundo caso. Porém, as linhas de força estão rearranjadas de uma forma um pouco diferente. Wanderson, o porquê desse rearranjo diferente? Simples. A quantidade de cargas de A é maior do que a quantidade de cargas de B. Tá? É por isso que está rearranjado dessa forma. Tudo bem? Pode reparar aqui, ó, a quantidade, ó, de linhas de força que saem de A é maior do que a quantidade que chega, ó, em B. Ou seja, porque a carga A, né, é maior do que a carga B. E aí eu coloquei algumas curiosidades, ó. No ponto C eu tenho um campo elétrico e no ponto D eu tenho outro campo elétrico, tá? Nesse caso o EC é maior do que em ED. Por quê? Porque as linhas de campo no ponto C, tá, são menos afastadas, ou seja, estão mais próximas uma da outra. Então, quando essas linhas forem mais próximas, é porque o campo ali é maior do que em outra região em que essas linhas são mais espaçadas. Tudo bem? E esse N que eu coloquei aqui é para dizer que nesse ponto o campo é nulo. As linhas de força nesse ponto aqui, ó, não estão atuando.
Logo, o campo aqui é nulo. Então vamos lá, vamos falar agora de campo elétrico uniforme. Mas antes da gente falar de campo elétrico uniforme, a gente precisa entender, tá, o porquê do campo elétrico uniforme. Onde é essa região? Vejam aqui comigo, ó. Eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, em que eu tenho as linhas de força, ó, do positivo sai, no negativo entra, ó, positivo, positivo, negativo entrando. Porém, ó, nós vamos reparar, ó, que vão ter certas regiões, ó, em que essas linhas são um pouco mais espaçadas, tá? Como nós já vimos agora há pouco, o que acontece? Quanto mais próximas essas linhas estão, maior o campo elétrico naquela região. Quanto mais espaçadas estiverem, menor é o campo elétrico. Só que nessa região aqui, ó, uma regiãozinha limitada, as linhas de força, ó, estão igualmente espaçadas. Ou seja, eu consigo aqui que o campo seja constante. Por que é constante, Wanderson? Porque eles simplesmente estão espaçados igualmente, estão paralelos. Agora, sabendo disso, vamos trabalhar isso aqui, entre as placas paralelas. Tudo bem? Olha só, quando eu tenho essas placas paralelas, eu vou pegar no caso a primeira placa, que é a placa positiva, e vou fazer o campo que está sendo gerado por ela. Ó, como ela é uma placa positiva, ela gera, ó, saindo. Tudo bem, ó? Campo saindo. Só que ele para aqui? Não, não, não. Ó, ele continua, ó. Tá vendo? Para por aqui? Não, olha aqui, ó. O campo dessa placa que possui cargas positivas é de saída, então o campo está sendo gerado para fora. Tudo bem? Agora vamos trabalhar o da placa negativa. Vamos, o da placa negativa entra, então do lado de cá entra, 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 entra. Vindo para cá, ó, entra também, entra, entra, entra. E vindo de cá, do outro lado, também, ó, entra, entra, entra. Opa, opa, opa. Calma aí. Então, Wanderson, espera aí. Se o campo elétrico é uma grandeza vetorial e nesses aqui eles têm o mesmo módulo, posso dizer que o campo aqui resultante é zero? Pode. Então aqui posso dizer que o campo resultante é zero? É. Por quê? Tá vendo o vermelhinho? Ele tem mesma direção, porém sentido contrário o do azulzinho. Ou seja, se ele tem mesmo módulo, mesma direção e são sentidos contrários, quando eu fizer o somatório vetorial, isso dá igual a zero. Exatamente isso. E qual é a resultante aqui entre as placas, Wanderson? É o E1 mais o E2. Foi? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham aprendido. Prestem atenção com relação a isso. Façam os exercícios relativos a campo elétrico uniforme, leis de Coulomb, tá? E o início de eletrostática, o princípio. Tudo bem? Todas as dicas aqui vão ajudar muito a vocês. E no próximo vídeo eu vou fazer algumas resoluções que vai ajudar e vai complementar esse aprendizado do campo elétrico. Tenham todos uma boa semana e espero que façam com carinho o próximo simulado.